Nesse vídeo eu quero deduzir a seguinte fórmula de redução trigonométrica. Se eu tenho a integral indefinida do seno elevado na m de x dx, isso é igual a menos 1 sobre m vezes o cosseno de x vezes o seno na m menos 1 de x mais n menos 1 sobre n vezes a integral indefinida de seno na n menos 2 de x dx. Aliás, é m, não n, certo? M. Isso é para ser um m também. Então, eu tenho a integral indefinida do seno na m, e daí eu consigo simplificar e escrever como uma integral indefinida do seno na m menos 2. Então, eu diminuo a potência e vai ficando mais simples. Vamos deduzir essa fórmula usando a nossa querida integração por partes. Então, vamos começar aqui com a integral indefinida do seno na m de x dx. Eu vou escrever isso como a integral indefinida do seno na m menos 1 de x vezes o seno de x dx. Certo? Se eu multiplicar isso aqui, eu somo os expoentes. M menos 1 mais 1 fica m, então eu não alterei nada. E agora sim, vamos usar a integração por partes. Lembrando, qual é a fórmula da integração por partes? Se eu tenho a integral indefinida, vou escrever aqui do lado, de f de x vezes g de x, aliás, g' de x dx, isso é igual a f de x vezes g de x menos a integral indefinida de f' de x vezes g de x dx. Já fiz vários vídeos sobre integração por partes. Então, eu vou dizer que f de x é o seno na m menos 1 de x. E eu vou dizer que f' de x... claro, se f de x é seno na m menos 1 de x, quanto que é f' de x? Bom, aqui vamos usar a regra da cadeia. A derivada do seno de x é o cosseno de x, a derivada da função de dentro, e nós multiplicamos pela derivada da função como um todo. A derivada do seno, aliás, a derivada de alguma coisa na m menos 1 é m menos 1 vezes esse alguma coisa elevado na m menos 2. E eu vou dizer que o g de x é o seno de x. Aliás, eu vou dizer que o g' de x é o seno de x. Então, se a derivada da função g é o seno, só pode ser que a função g de x é o quê? É o cosseno. Aliás, é menos o cosseno, desculpe. A derivada de menos cosseno de x é mais seno de x. E agora sim, vamos usar a integração por partes. Então, isso vai ser igual a... O que diz a integração por partes? É f de x, então é seno na m menos 1 de x, vezes g de x, então vezes, menos o cosseno de x, menos a integral indefinida de f' de x. F' de x é isso aqui, é m menos 1 vezes o cosseno de x vezes o seno na m menos 2 de x, vezes g de x. G de x é menos o cosseno de x dx. Vamos desenvolver isso agora. Isso é igual a menos o seno na m menos 1 de x vezes o cosseno de x. Agora, esse menos com esse menos aqui fica um mais. Esse m menos 1 eu posso passar aqui para fora porque é só um número. Aliás, vamos deixar o m menos 1 ainda dentro da integral. Então, fica mais a integral indefinida de... Eu tenho aqui cosseno de x vezes cosseno de x. Isso, na verdade, é o cosseno ao quadrado de x. Então, eu fico com m menos 1 vezes o seno na m menos 2 de x. Agora, o que é o cosseno ao quadrado de x? Bom, nós sabemos da identidade trigonométrica fundamental, que é 1 menos o seno ao quadrado de x. dx. Vamos continuar o desenvolvimento. Fica menos o seno na m menos 1 de x vezes o cosseno de x mais... Agora, nós podemos distribuir isso aqui dentro do parênteses. Então, fica a integral indefinida de
m-1 seno na m-2 de x vezes 1 é o próprio m-1 vezes o seno na m-2 de x. E agora, m-1 vezes seno na m-2 de x vezes menos seno ao quadrado de x é menos m-1. Agora, somando os expoentes do seno na m-2 com o seno ao quadrado, menos 2 mais 2 é 0, então fica seno na m de x. E daí, claro, tudo isso com dx. Isso é igual a menos o seno na m-1 de x vezes o cosseno de x. Agora, nós podemos distribuir a integral nos dois termos aqui. Então, eu fico com mais a integral indefinida de m-1 vezes o seno na m-2 de x, dx, certo? Distribuir a integral nesse termo, e agora eu vou distribuir nesse termo aqui. Menos a integral de m-1 vezes seno na m de x, dx. Então, onde que nós começamos? Nós começamos calculando o seno, a integral indefinida do seno na m de x dx. Então, nós vimos que a integral indefinida do seno na m de x dx é igual a menos o seno na m-1 de x vezes o cosseno de x mais esse m-1 é só um número, vamos passar para fora da integral, então mais m-1 vezes a integral indefinida do seno na m-2 de x dx. E agora menos, vamos passar esse m-1 para fora também, menos m-1 vezes a integral indefinida do seno na m de x dx. Agora veja que curioso, nós estamos calculando a integral indefinida do seno na m de x, e daí do outro lado da igualdade nós temos a própria integral que nós queremos calcular aparecendo de novo. Então vamos passar essa integral aqui para o outro lado e ver se nós conseguimos isolar. Talvez você lembre lá do vídeo, acho que é integração indefinida parte 7, onde nós calculamos a integral indefinida de e na x cosseno de x dx, e aconteceu a mesma coisa. Do outro lado do sinal de igual, nós tínhamos a própria integral que nós queríamos calcular. Então, talvez se você não entender muito essa parte, você talvez queira rever esse vídeo. Integração indefinida parte 7 ou parte 6, eu não me lembro bem. Enfim, vamos passar isso para o outro lado. Eu vou ficar com a integral indefinida do seno na m de x dx. Esse menos vira um mais m-1 vezes a integral indefinida do seno na m de x dx. Isso é igual a menos o seno na m-1 de x cosseno de x mais m-1 vezes a integral indefinida do seno na m-2 x dx. Agora eu posso colocar essa integral indefinida em evidência aqui. Ela, de certa forma, é só um termo que está multiplicando dois fatores. Ela é um fator comum. Então, fica a integral indefinida do seno. Vamos escrever diferente. Se eu colocar a integral indefinida em evidência, o que sobra? Sobra o 1 aqui e sobra aqui o m-1. Então, fica 1 mais m-1 vezes a integral indefinida do seno na m de x dx. Só coloquei a integral indefinida em evidência. Isso é igual a menos o seno na m-1 de x vezes o cosseno de x mais m-1 vezes a integral indefinida do seno na m-2 de x dx. Certo? Talvez você não tenha compreendido bem isso aqui, mas imagine que isso aqui é uma letra. Vamos supor que é a letra A. Se eu tenho assim, A mais m-1 vezes A, eu posso colocar um A em evidência. Fica A vezes 1 mais m-1. Foi só isso que eu fiz aqui. Enfim, mas eu acho que você compreendeu. Fatoração. Certo? Aí, claro, 1 menos 1 é 0, então fica, na verdade, só um. Eu só tenho um m aqui multiplicando. Fica só um m multiplicando. Melhor, não vamos ficar bagunçando. Vamos fazer por partes. Fica m vezes seno. Certo? Mais 1 menos 1 é 0, então só sobra o m. Então, seno de x dx é igual a menos o seno na m-1 de x cosseno de x mais m-1
vezes a integral indefinida do seno na m menos 2x dx, seno dx dx. E agora eu tenho esse m multiplicando, eu posso passar para o outro lado dividindo, ou, em outras palavras, eu posso multiplicar os dois lados dessa igualdade por 1 sobre m. E daí eu fico com a integral indefinida do seno na m de x dx é igual, se eu multiplicar os dois lados por 1 sobre m, multiplicar os dois lados por 1 sobre m, aqui o m some, e aqui eu vou ficar com menos 1 sobre m vezes o seno na m menos 1 de x, cosseno de x, mais m menos 1 sobre m, vezes a integral indefinida do seno na m menos 2 de x dx. E essa é a nossa fórmula de redução. E talvez você queira usar um exemplo, você pode inventar vários exemplos, mas vamos fazer aqui. Qual é a integral indefinida do seno ao cubo de x dx? Bom, vamos usar a nossa fórmula. O m vale 3 nesse caso, então fica menos 1 terço vezes o seno na 3 menos 1, então seno ao quadrado de x, vezes o cosseno de x, mais m menos 1, 3 menos 1 é 2, sobre m, então sobre 3, vezes a integral indefinida de seno na 3 menos 2, ou seja, seno na primeira potência, não precisamos escrever, de x dx. E isso é igual, então, a menos 1 terço vezes seno ao quadrado de x, cosseno de x. Qual é a antiderivada do seno de x? Bom, é menos o cosseno de x, certo? A derivada de menos cosseno de x é seno de x. Então, eu fico com 2 terços vezes menos o cosseno, é menos 2 terços vezes cosseno de x. Aqui eu escrevi um quadrado, não sei de onde é, cosseno de x, certo? Cosseno de x. E não vamos esquecer, claro, do mais c. Então, essa é a nossa antiderivada. E você pode calcular a derivada disso aqui, tem que ser seno ao cubo de x.